Muito bem. Então, identifiquei esse paciente, Luciano. Vamos imaginar aqui um caso clínico. Paciente, 45 anos, histórico de doença de Graves, parou o tratamento aí por 5 semanas porque não estava conseguindo comprar o Tapazol, fazia uso de 40 miligramas dia, chegou na emergência agitada, frequência cardíaca de 150, ritmo de fibrilação atrial, edema de membros inferiores, temperatura de 40 graus, Danoso, aí fechou nauseada, com dor abdominal e icterícia, certo? Então, todos clássico. os critérios. Solicitei exames, coletei ali função tireoidiana, bioquímica completa, monitorizei essa paciente. Como é que eu começo o tratamento agora? Bem, a gente vai ter aquele fluxo, né, de tratamento. A gente tem que pensar em cada parte do que a gente está fazendo. Primeiro, a gente deve procurar ver se a gente consegue, de alguma maneira, identificar algum fator que precipitou aquilo ali, né? Perfeito. Como a gente disse, às vezes tem algum processo infeccioso e tal, e aí se tiver, obviamente... Óbvio que vai atrapalhar um pouco, e às vezes se você pontuar ali critério de sepse, vai vir alto, né? Porque vai vir com leucocitose, vai vir com taquicardia, vai vir com frequência respiratória aumentada, vai vir com vários critérios. Então, assim, checa o que é que teu paciente está tendo, né? A gente tem, em relação à tireoide em si, né? Em relação à função tireoidiana, existe aquela recomendação de que talvez o Propil e Uracil fosse mais efetivo do que o Tapazol, né, por conta da história da inibição da conversão de T4 em T3, mas isso aí é uma coisa até um certo ponto controversa, né? A gente teria o beta-bloqueador, que aí vai diminuir essa hiperatividade adrenérgica. É recomendado você fazer o beta-bloqueador menos específico, né, o propanolol. E dose alta, né? Dose alta, porque em dose alta ele também inibe essa conversão. Lembra que o hormônio ativo é o T3, né? Uhum. Então, assim, ele vai inibir essa conversão do T4 em T3 e que no contexto do hipertireoidismo, inicialmente a conversão está aumentada. Então, assim, a gente tem que ter algumas medidas para tentar diminuir isso também. Então, o propanolol em dose alta ele vai servir tanto para o contexto de bloquear a hiperatividade adrenérgica, como para diminuir essa conversão periférica, né? O glicocorticoide entra no mesmo contexto. Boa. Porque ele tanto, assim, a crise tireoidiana pode ser tão avançada de você acabar precipitando a insuficiência adrenal, né, por aquele estresse excessivo. Então, o glicocorticoide já lhe protegeria de um quadro de insuficiência adrenal, e ele também teria efeito nessa história da conversão periférica. Dois pontos curiosos, né? É a história do iodo. Sim. O pessoal tem aquela ideia, né? Aqueles efeitos de bloqueio, né? Wolff-Chaikoff. Você botar uma dose excessiva de iodo, você pode bloquear a captação de iodo, né? Então, essa solução saturada de iodo poderia ter esse efeito, só que a gente tem que primeiro fazer o antitireoidiano, né? Porque se você der iodo e a tireoide está hiperativa, ela vai pegar esse iodo e vai fazer mais hormônio ainda. Então, tem que começar primeiro a droga antitireoidiana, o iodo entraria num segundo momento. Uma vez eu expliquei isso em aula e um aluno perguntou assim, Luciano, mas professor Ícaro, você não disse que a tionamida ela leva um tempo, às vezes semanas para fazer efeito? Mas veja, isso é para fazer efeito, para a gente observar uma redução na quantidade de hormônios que é liberada por aquela tireoide. Mas 1 hora depois que o paciente toma a tionamida, ela já impede essa captação do iodo para sintetizar novos hormônios. Ela não interfere no que já foi formado. Então, se você dá o iodo inorgânico, por exemplo, o Lugol, 1 hora depois que o paciente tomou a tionamida, você já consegue impedir que ele seja usado para produzir novos hormônios. A recomendação é essa 1 horinha mesmo, né? E o outro ponto que sempre o pessoal gosta de destacar é a história do antitérmico, né? Aqui para o Brasil é até uma coisa meio... a gente não usa AS para febre. Exato. A história do AS, o AS ele pode deslocar, né, o hormônio da proteína ligadora e você aumentar a fração livre do hormônio. Então, o AS não seria bem indicado nesse cenário como antitérmico, mas em geral nas emergências a gente não usa o AS como antitérmico. Pode usar o paracetamol, pode usar a dipirona, né? Então, a gente tem outras possibilidades. Tá só para a história da hepatite, né? Se o paciente estiver fazendo hepatite. Eu nunca prescrevi para essa finalidade, mas nos pacientes em que não for possível fazer o iodo inorgânico, tem a possibilidade de fazer carbonato de lítio. Isso.
Mas o carbonato de lítio ele tem uma limitação por toxicidade neurológica, toxicidade renal. Então acaba que o uso fica mais limitado mesmo, né? O lítio ele teria tanto esse efeito de bloquear a captação de iodo, como de diminuir a liberação de hormônio tiroidiano. Ele aumenta assim, ele retém dentro da tireoide, né? A gente até já usou antes para tratar câncer de tireoide e tudo mais, mas assim, o lítio tem essas duas propriedades. Muito bem, então, fazendo aqui o checklist. Identificar e tratar o fator precipitante, então faz ali um rastreio infeccioso, ver se o paciente tem alguma sintomatologia. Se já direcionar para alguma coisa infecciosa, já começa antibiótico. Resfriamento corporal, né? Então usa um antitérmico, aí de pirona, paracetamol, AS nem pensar. Inicia droga antitireoidiana, propiltiuracil preferencialmente, ou tapazol em dose alta. Iodo inorgânico, pode ser Lugol, por exemplo. Isso. Beta-bloqueador em dose alta, propranolol 80 mg de 6 em 6 horas, ou de 4 em 4 horas. Glicocorticoide venoso, pode ser dexametasona, pode ser hidrocortisona. Esqueci de alguma coisa? Não, acho que foi tudo, né? E tem essa possibilidade do lítio, mas que é menos comum que a gente utiliza. E botar em suporte clínico, porque a arritmia tá aí, né? Então, um paciente grave, né? O paciente paciente tá na vai UTI, ter alguma alteração. Lembrar, às vezes, é uma coisa que tem que lembrar, por exemplo, o paciente chegou na emergência com fibrilação atrial. Lógico que não é droga de primeira linha, mas aí tem aquela história de fazer amiodarona. Imagina, né? A amiodarona é uma quantidade de iodo muito grande. Se for uma crise tirotóxica e tu tacar a amiodarona de cara, vê a confusão que vai dar depois, né? Então, tem que lembrar de algumas pontos. Vai que esse paciente entra pela cardiologia. É uma grande chance, né? Grande chance.